Se nas redes sociais a Fernanda Gentil foi a cancelada da semana, o Carlinhos Maia é o recancelado da semana. Porque voltaram a cancelar o Carlinhos Maia, gente. Foi um grande abalo no mundo dos influenciadores digitais, com direito a Felipe Neto e Castanhari falando sobre, mas vamos recapitular vendo um videozinho. Aí, enquanto esse vídeo rolar, vai rolar um vídeo, vocês vão entendendo, eu vou lendo aqui uma thread que uma mocinha deixou no Twitter pra gente poder entender. Vamos lá, vai soltar esse vídeo. Vocês veem que tem um quadro, ele tá num quarto de hotel em Aracaju, mostrou, e o quadro, ele desenhou na cara do quadro. Uma carinha. Pois é, fez uma carinha. E aí tem ainda o vídeo dele cometendo o tal crime artístico, digamos assim. É o seguinte, uma menina chamada Isa Ive foi para o Twitter para dizer que o Carlinhos Maia pintou um quadro que era da tia dele. E aí ele ainda falou, ó, os hóspedes desse hotel vão me agradecer. Pra vocês terem uma noção, ó. Pintou... Obrigado, viu? O hotel permitiu, gente, que eu fizesse. Disse que o hotel permitiu, mas aí a menina foi ao Twitter e disse o seguinte: é uma falta de respeito com a artista plástica que se dedica, e mais absurdo ainda que o hotel simplesmente permitiu que ele fizesse isso. Ele fala nos stories que o povo do hotel permitiu. Cada dia que passa, esse cara tá comendo mais coisa ruim, digamos assim. Não vou ler palavrões aqui pra você. Updates. Minha madrasta já falou com a irmã, que é a tia da garota, e a própria artista plástica estão atrás de entrar em contato com o hotel. E aí ela diz o seguinte: ela tá triste pra caramba. Mostrei à minha madrasta a repercussão e o apoio que vocês estão dando. Ela chorou, estão tomando as providências. A transmissão do direito de propriedade da obra não priva o criador do direito de defender sua criação e de auferir os resultados patrimoniais que sua exposição pode gerar, assim como se evitar sua utilização por terceiros, sob qualquer modalidade sem prévia e expressa autorização. Violar a obra do autor equivale a violar, para além de seu patrimônio, a sua personalidade. Essa thread viralizou. Felipe Neto viu e aí já foi com os dois pés na porta, dizendo o seguinte: olha, numa boa, não dá mais pra passar pano pra quem segue esse cara e acha maneiro. Sinto muito, apenas não dá. Chega. E aí, o seguinte: pela dona do hotel, não pela criadora da obra, ele respondendo a alguém, isso é um desrespeito em último grau com o trabalho artístico de alguém. Pode segurar aí que eu já vou pra esse print, Bruno. É absolutamente desprezível, não dá nem pra colocar em palavras. A sobrinha da pintora relatou na thread que ela tá super triste. Carlinhos Maia, então, foi lá e respondeu o seguinte: fico triste demais. Doei 50 mil reais para o Outubro Rosa e ninguém fala. Vivo fazendo milhões de Claramente foi resolvido pelo próprio. Maravilhoso. Vamos lá. Vivo fazendo milhões de coisas grandes e boas e ninguém exalta. Olha como eu sou bom. Antes que polemizem, por favor, repercutam esse comentário. Estamos fazendo isso, Carlinhos. Essa brincadeira foi permitida pela dona do quadro. A mesma que pagou por ele. Jamais danificaria algo que não fosse meu. Eu nem sabia que era quadro de artista. Ah, porque quadro não é pintado por artista, né? Enfim, tô pensando em ser famoso pra ser artista. Porque às vezes compramos obras que são extraídas da internet e aplicadas na tela. Então, a artista, peço milhões de desculpas, mas tudo foi permitido pela dona do quadro. Queria muito que o mesmo empenho de criticar fosse usado para pedir junto conosco socorro pelos mares do amor. Boa, Carlinhos. Ai, Deus do céu. Felipe Neto não se calou e foi lá. Número 1. Quem faz doação para ser exaltado é sinal de falta de caráter. 99% das doações que faço são desconhecidas pelo público. Número 2. Quem compra a obra não tem direito de alterá-la. Isso fere a lei dos direitos autorais. Número 3. Esse post é a prova de que ele não aprende nada com os erros. E aí, para completar o mundo dos influencers abalado, Felipe Castanhari também tinha o que dizer sobre o assunto e disse o seguinte: o Chernobyl não aprende mesmo. Caramba. Chernobyl é o apelido do Carlinhos Maia para ele. Nossa. Carlinhos Maia não faz doação porque quer de fato ajudar. Ele faz só pra usar isso como argumento de que ele é um puta cara legal. Se filmar com música triste dando um carro pra alguém na rua, não é generosidade. É espetáculo para crescer o Instagram. De fato, ele deu um carro de Fefito, presente. você tem uma assessoria ou é você que levanta tudo isso de manhã, essas informações? Eu passeio pelas redes sociais, eu levanto essas informações. Cara, mas eu vou falar. De acordo com a pauta que o Fado Sensato, Ricardo Arcomanda. Mas, Fefito, virou mó guerra jurídica isso no Twitter. E a gente tem o Caio hoje aqui
pra ajudar. Porque... Como é que é esse tentar entrave? ajudar, Conta aí, Que- Caio, que vai, é porque isso? eu não, assim, a gente não tá sabendo isso aí. Qual é o entrave? Dá Essa problema parte, isso aí na justiça? Ah, sim, porque é uma discussão muito, muito interessante, porque Bom ela que envolve... você voltou pra explicar isso. Ali, o Abrão tá aí. Porque envolve direito de propriedade, né? Então você tem a propriedade enquanto posse, né? Então quem que é o dono da obra, mas você também tem a propriedade intelectual. O Fefito trouxe muito bem, inclusive o dispositivo, né? Do autor da obra. Né? A gente tem nós aqui, né? Que estamos na mídia, na imprensa, é uma situação análoga quando nós fazemos a sessão de imagem, por exemplo, para a emissora, né? Que nos contrata. Tem um certo limite a exploração do uso, né? Dessa imagem, esse tipo de coisa. E a gente não vive num Estado liberal puro, né? Há limitações ao direito de propriedade. Tem um dispositivo muito polêmico, inclusive, tanto na Constituição quanto no Código Civil, que é o tal da função social da propriedade, né? Ou seja, que a propriedade deve beneficiar a coletividade. Tem os direitos de vizinhança, por exemplo, que impõem limites à propriedade. Isso é só para mostrar que propriedade não é um direito absoluto. Então, quando você compra alguma coisa, quando você é dono de alguma coisa, isso não significa que você pode usar isso da forma como você bem entender, né? E os direitos autorais e até mesmo o interesse público, eles podem, de certa forma, impor os seus limites. Eu estava conversando com a Paulinha, que para a gente saber se um conceito ele para de pé, vale a pena a gente sempre argumentar em extremes, né? E no extremo. Por exemplo, se um colecionador privado comprasse a Mona Lisa, ele teria direito de destruir a Mona Lisa? É isso que eu fiquei pensando, né? Exatamente. Então, assim, claro que não é o caso aqui, né? Mas teria? Então, eu acredito que não. Eu acredito que não, até porque é aquela coisa, né? A nossa presença, vamos falar do ponto de vista moral, a nossa presença aqui na Terra, ela é efêmera, né? E tem algumas coisas que são verdadeiras conquistas, né? Do engenho e da arte humanas, né? Esse é o caso, por exemplo, da Mona Lisa. Então, o cara só por ser dono, né, poder destruir aquilo, ou como os governos fundamentalistas faziam, né, no Oriente Médio, de destruir, enfim, patrimônio histórico da humanidade só por causa de fundamentalismo religioso, isso aí não faz o menor sentido. Edgar, deixa eu colocar um ponto nessa história aqui. Vai. Que, assim, Oba! Nossa, que pausa. não, porque é o seguinte, Vamos ver, vai ter pausa que ser tipo dramática. carnal fora agora. a questão jurídica, que acho que poucos têm essa informação, mas eu acho que a polêmica em torno do que fez o Carlinhos Maia é muito mais pelo histórico dele do que pela situação em si. Porque vamos combinar, se não tem essa história, que é uma história afetiva da menina, né, de sim. que ela, o quadro da madrasta, enfim, não sei o quê, todo mundo ia passar essa história e ia passar batida a história. Né? Porque o que acontece? Porque teve alguém Ele que ficou chateado. o Carlinhos Maia é um comediante, viu uma graça ali no quadro e brincou com ele, ponto. Foi isso que ele fez, entendeu? Como a menina veio com a questão, com a história por trás desse quadro, isso chamou a atenção das Eu vou pessoas. além, a Artista, responsabilidade não é dele, é da proprietária do A quadro. proprietária, Do hotel, porque no aí caso, ele é isso? ele traz o negócio Do que hotel, ele no foi caso. autorizado a fazer isso. Mas a artista tem o direito total de se sentir ofendida. Com certeza. Eu acho que forçaram um pouco a história pelo histórico do Carlinhos Maia, que eu acho que Mas já fez coisas piores. Você acha que estão pegando no pé dele? Não, mas filho? peraí. Essa história, com certeza. Ué? Essa história, com certeza. Não sei. Isso daí é resultado do histórico dele, que eu acho que ele já fez coisas bem mais. E outra coisa, Mas esses Vini, esses youtubers, essa nova geração também, não sabe pedir desculpa de um erro. Mas peraí, essa é a questão. mas peraí, o cara fato dele vem- ser um célebre, conhecido, youtuber, bababá, não quer dizer nada pela lei. Tô enganado? Porque se a lei, se você tá colocando isso, só aconteceu porque o cara é famoso, conhecido e repercute. E daí, se ele fosse um anônimo e postar, enfim, na sua rede social lá para 3 pessoas, ele estaria incorrendo Não ia ali falar nada. pelo que o Caio trouxe no anônimo, mesmo... até o mesmo Questão autorizaria jurídica- pra começo de na conversa, questão daria jurídica, treta. A lei não sim, vê eu tô falando isso da aí. repercussão. A lei não observa Falando da isso. repercussão, da histeria que foi gerada em torno disso. Sim. E Eu outra não sei. coisa, aí tudo bem, né? Aí ele vem, fala, olha como eu sou bondoso, como eu sou caridoso, Isso é né? péssimo. Doei 50 mil reais pro Outubro Rosa. Se você faz isso com a intenção de ser aplaudido, você já tá errado. Sim. E outra coisa, a questão das manchas de óleo no Nordeste, tá todo mundo falando, querido. Isso daí já faz tempo já que ninguém tava falando mais das manchas, né? Então eu acho que esses artistas novos aí também tem esse problema, Não né? sabem pedir desculpa. Erram e aí pioram ainda mais quando vão se tentar relativizar Ele a pede história. desculpa pedindo biscoito pra ele mesmo. Acabou que o biscoito tá meio salgado, tá doce não. Vamos lá, murchou, né? Murchou esse Biscoito biscoito. murchou.